Saudações, meus irmãos, minhas irmãs, é um prazer estar aqui novamente com vocês e ter vocês aqui comigo. Meu nome de registro é Ricardo Galotti e meu nome extraterrestre revelado é Atom Azael. Minhas principais formações são terapias holísticas e teologia oculta. Lembrando, clique no sininho positivo, aliás, dê um like, né? Inscrevam-se no canal, cliquem no sininho preto para receberem notificação quando posto um novo vídeo. Compartilhem para que outros cheguem a esses conhecimentos. E inscrevam-se no canal, que é mais importante. Vamos dar continuidade às revelações das palavras contidas no Evangelho. E que eu vejo que as pessoas não dão muita bola, né? Mas é importante, caso vocês não saibam. Vamos lá. Primeira palavra. Sara, ou Sará, alma, esposa, alma, dá a luz ao crístico, depois de velha e cansada. Princesa, ok? Saraiva, o mesmo que saraivada, chuva de fogo, chuva de pedra, recebendo instruções espirituais. Ou, na ignorância, que é a chuva de pedra, a dureza da mente. Sarça ardente, videira viva, Espírito Santo, manifestação do crístico quando a alma acorda. Satanás, Satanael ou Satanael, igual a Lúcifer, é o rei do desejo. Santo Anás, igual a santo contrário, como já explicado. Alguns codinomes dados a esse personagem que representa a maldade humana. Satã, Satanás, Diabo, Capeta, Nicodemos, Nosferato, Mamon, Belzebu, Asmodeu, Leviatã, Belpegor, Baal, Balaque, Mastema, Mefistófeles, Isaú, Jezabel, Saint-Germain, Antípoda, Belquirá, Basilisco, demônio, sucubus, incubus, absinto, Herodes, Belial, Anatote, Faraó, Edom, Ramã, Nabucodonosor, Nebo, Demiurgo, Nero, Agum, entre outros, ok? É dito como anjo caído que se voltou contra o Criador. Encantador perito. Em verdade, foram vários personagens chamados de anjos que caíram, sendo 3 os que assumiram o comando principal no estabelecimento das energias negativas no planeta, ou seja, Chanciel, Sariel e Araquiel. Entendam, eu estou mostrando o que está escrito. Tudo isso é história inventada pela mente humana. Ninguém sabe se isso de fato ocorreu. Sob o controle dos príncipes angélicos negativos caídos, Gadriel e Raguel, têm ocupado nossa área do universo local com inteligências não adâmicas, possuindo um cérebro frontal, apêndice dispostos em pares e tanto com instrutores robotizados como não robotizados. Ó loucura! Prova para mim que isso é verdade. Me mostra. Sátrapas, governador de uma província da antiga Pérsia, pessoa poderosa que governa como quer. Déspota, pessoa rica que leva a vida dada aos prazeres físicos e sensuais e ao ócio.
Sátiros, divindades satânicas semelhantes a bode. Em hebraico, Homocentauros. Em assírio babilônico, Lilith, do sexo feminino. Segundo a crença popular, vagueavam de noite para atormentar os vivos, especialmente as crianças, ou seja, conforme as fábulas, são espíritos trevosos que perturbam o ser humano enquanto encarnado e mesmo depois. Isso é o que eles dizem. E não é. Nomeados pelos humanos como semideuses. Homem libidinoso ou devasso. Uma das formas com que Satã se mostra aos humanos para amedrontá-los. Zombeteiro. Por isso, as piadas de gozação são chamadas de satíricas. Ok? Aliás, é um personagem muito usado pelo enganador Walt Disney, que já deve ter virado pó. E deve estar virando lá no lado escuro lá. Saul, nós, satânico, humano com minhocas na cabeça, ou confusão mental. Saulo, nós sem conhecimento e entendimento, e quando o Senhor nos toca, viramos Paulo. Senhor, eu vou explicar mais à frente. Se deitar com as mulheres. Quando o espírito segue a alma para a terra, espírito em conluio com a alma, sem entendimento, agindo contra o crístico. Uma frase: se eu não te levar, não tens parte comigo. Isso é a palavra que eles disseram que o Deus disse. Seguir as mentiras, não estar limpo, cheios das impurezas do ego, sem receber a água da vida, não buscar as coisas do Espírito, da verdade. Seco. Quando fomos levados para o deserto, secos como o deserto, sem entendimento, encarnados. Uma frase: segundo a sua espécie, com maior ou menor sabedoria espiritual, de onde viemos. Seio da terra, comanda a nossa existência, comando almático no mal, enquanto dormente na carne. Sela, levantar a voz para cantar. Selo de Salomão. O selo de Salomão é um hexagrama que consiste de 2 triângulos entrelaçados, um voltado para cima e o outro para baixo. O mesmo símbolo da estrela de Davi e de Israel. Simboliza a alma humana, pois une o princípio feminino ao masculino. É usado por vários bruxos e magos em encantamentos e rituais que envolvam comunicação com espíritos, sabedoria, purificação e reforço de poderes psíquicos. No oculto, representa o humano selado, fechado, pois não abre o selo da vida, do conhecimento, do discernimento. Não busca o Cristo interior. Selo é praticamente quase igual. Em hebreu, procede do verbo serrar. Quase sempre se usa para referir-se a uma transação consumada. Isso está em Esther 8:8. Efésios 1:13. O selo é símbolo de seguridade, conservação e juízo. Exemplo: eu selo e confirmo aquilo que eu falo. Ok? Sêmen. No sexo sem entendimento é satânico. Na procriação dentro do entendimento, resgate e salvação. Com o crístico.
o germinar da semente do Criador. Semente é a palavra viva, ensinamentos para consciência expandir, que é o que eu faço aqui. Semente da árvore. Temos que morrer na terra para podermos viver, porque a vida é além da terra, é fora, é outra dimensão. Senhor, como eu disse que explicaria. Aqui os clérigos explicam como que Senhor com a letra minúscula é da treva e Senhor com S maiúsculo é da luz. No oculto é preciso dizer a quem se refere quando se diz Senhor. Do contrário, fica como denominação luciferiana, estando errada a explicação deles. Senhores das províncias, entidades espirituais, no oculto extraterrestres, que dominam os humanos, conforme a história antropológica, foram os que criaram os corpos humanos. Senjasa, o mesmo que Lúcifer ou Satanael. Sentar-se, aprender, está em Lucas 1:39. Abrir não esses ouvidos, os ouvidos internos da consciência para as coisas do espiritual de luz, que esse ouvido é surdo para a espiritualidade. Sepulcro, mente, corpo humano. Por isso Lázaro ou o personagem Jesus saíram do sepulcro. Sepultura que Abraão comprara é a alma encarnada na terra, corpo, encarnação. Entenderam? Sermão, profecia da língua grega, recebendo instrução quando desperto. Serpente, dentro do ser, da mentira é Leviatã e da sabedoria é a verdade, é o crístico, e a verdade é o crístico, sabedoria, aquele que larga a casca, ou seja, o corpo material, ou o bem ou o mal, ou treva ou luz. A serpente, em hebreu, é palavra que significa ciseu, silbido. Em grego, de uma raiz que significa astúcia, ardil, simboliza o artifício e a astúcia satânica e a sabedoria meramente humana. Então, serve para os dois lados. Enquanto você está na escuridão, é a serpente Leviatã. E quando você acorda, levanta a Kundalini, que é a serpente, você está na luz do Crístico. Serpente voadora, dragão ou Satanás, pensamentos confusos, caraminholas, servas, tentador, sabe que se desejarmos de verdade, com fé plena, vamos conseguir. Temos que querer muito. Disse como tentador, devido à materialidade, mas serve também para aquele que acorda, e seus desejos puros tornam-se realidade. Claro, se for do sentimento profundo e verdadeiro da alma. E não adianta achar que é, pois o Cristo, ou o Criador dentro de nós, sabe quando é verdadeiro ou não. Servente, diz aqui, são 7 espíritos que nos servem. Nada provado. Servo, do hebraico, é significado rebento. Servo oriente indica o Messias, o Cristo se manifestando,
Você, até acordar, é o servo contrário. Ok? 7 bodes. 7 espíritos involutivos no ser. Tudo errado. Dizem espíritos involutivos, mas discordo, porque eles não existem. No entanto, são a representação do mal na espécie humana. Ok? São os 7 chakras fechados. São os bodes, 7 bodes. 7 carneiros, cordeiro, constelação zodiacal, espírito puro. Também não concordo, porque carneiro como ovelha são codinomes pejorativos para os que ainda dormem e seguem religiões sem sequer cogitarem dúvidas, pois não conseguem abrir suas consciências. 7 chifres, castiçal ou menorá com 7 lâmpadas apagadas. O castiçal hebreu, com velas acesas ou apagadas, como já explicado, o mesmo que os 7 chakras, bloqueados ou não. 7 cordeiros, carneiro novo, pessoa mansa, calma, espírito puro. Os 7 acima representam o estado evolutivo do crístico em nós. Mas entendo que simbolicamente errado, pois o acordado não é cordeiro. Isso é criação das religiões. 7 dias da criação no mundo, do mundo. O tempo que levamos para alcançar a elevação espiritual. Os 7 dias da fecundação, ou o período de 7 meses, dentro dos 9 da gestação feminina. Ou seja, você tem 7 meses para acordar, que é a gestação da alma. E 9, quando você acordou e libertou-se, que é o final. É o final da encarnação. Ok? Possibilidade deixada para nós nos elevarmos quando desejamos e sendo-nos passado o entendimento de como realizar esta obra. A manifestação crística quando acordamos. Sheol. Em hebraico, o lugar da alma dos mortos. Primeiro que não existe alma dos mortos. A alma é o morto. Vê como eles confundem? Desde quando o morto tem alma? Morto somos nós, encarnados. Por isso diz, a alma dos mortos. É aqui. O lugar ou estado da alma entre a morte e a ressurreição, de acordo com o programa mestre do universo criador. Isso é invenção. Alguns entram prematuramente no Sheol, após intempestivas mortes, como retribuição. Números 16, 22 e 24, 31, 33 e Romanos 2, 5, 6. Os mortos não conseguem libertar a si mesmos do Sheol, da cabeça dura, da mente confusa. A libertação só é possível por meio da ressurreição. Tá? Em Jó 7, 8, 9, 14, 13. Todos no Sheol, Hades, sob diferentes títulos em outras línguas, serão julgados. Ele é destruído completamente. Apocalipse 20, 12 e 14. No oculto, nada mais é do que a representação da condição vibracional humana em cada época que se encontra. Entendeu? Aqui é o Hades, ou Sheol,
de acordo com a sua capacidade, seu discernimento consciencial. Siló é a vida terrena, é encarnação, é tentação. Simão, espírito enganador, ou Simão Pedro, ou símio, um tipo do nosso ancestral. Símbolo vem das palavras gregas sim, que significa com, e baleim, que significa lançar, e em combinação sugerem lançar juntos. Os símbolos são um sinal visível de uma qualidade ou uma ideia invisível. Por exemplo, o leão é o símbolo da coragem. Isso é o que eles dizem. Mas, na verdade, o leão representa o mal, pois é um animal carnívoro. A pomba da paz, entre aspas, só um símbolo, porque ela é mansa, mas, ao mesmo tempo, ela nos traz pestes. O cordeiro de humildade, a mesma história. Qual é o que significa humildade, na verdade? Você tem que ser cordeiro? Calma, não é bem assim. Os símbolos representam personagens, coisas e atributos, graças a algo parecido entre símbolo e o objeto simbolizado. Nem sempre é fácil determinar a diferença entre o literal e o figurado. Aqui eu estou colocando o oculto, que vocês podem dizer como figurado, e não é. E o literal, que é o que eles entendem, os que ensinam a linguagem espiritual da Bíblia. O Espírito Santo, sem embargo, proporciona o entendimento espiritual necessário para interpretar como é devido este belo e expressivo linguajar simbólico da Bíblia. Belo e expressivo é exagero de quem escreve, né? Um princípio muito seguro que deve ser observado é entender todo, literalmente. Entenderam? Totalmente errado. Eles estão ensinando para você entender literalmente, e não é. A menos que se indique o contrário no texto. Outra coisa que devemos ter presente nas interpretações de um símbolo é averiguar qual o seu uso através de escrituras e logo comparar as passagens entre si para determinar seu pleno significado. Se tomamos como exemplo uma figura usada com muita frequência, como ao fogo, descobriremos que representa, de acordo com o que eles dizem, a Deus. Esse Deus deles, repito, é um extraterrestre, não é o Criador de tudo. Representa ao Cristo, ao Espírito, a palavra, a autoridade profética, ao juízo, etc. Ao agrupar os símbolos do Apocalipse, tomando em conta que há cerca de 300 citações do Antigo Testamento e que nos damos conta de que as raízes deste último livro da Bíblia se fundem com o passado e de que o passado pode ajudar a interpretar o presente e o futuro, interpretado corretamente. Pescaram? Eles se baseiam no passado, que os homens do passado eram muito mais ignorantes do que hoje. Entendeu? Então não vão entender mesmo. Apocalipse temos tratado de explicar muitos dos símbolos que se usam no livro. Nesta sessão, quero indicar o valor do simbolismo e dar algum princípio que oriente quanto à interpretação, que é o que eu faço aqui. Também quero apresentar uma classificação dos numerosos símbolos usados por João. Isso é besteira.
Nunca devemos desejar que a Bíblia foi escrita no Oriente, de onde a linguagem é mais fantasiosa e pitoresca que o Ocidente. Ai, ai, ai. Se vem de lá, a escrita, a baboseira toda já iniciou lá atrás. Agora eles querem dizer que o Oriente é o bambambam, que ali está escrito correto, e aqui é fantasioso. E eles não fantasiam? Mais fantasia do que eles? Esta é a razão do uso de símbolos, tipos e metáforas, posto que a Bíblia é dito como inspirado por Deus, e seus escritores foram dirigidos pelo Espírito da Verdade. Tiveram assistência ao escolher o simbolismo e ao estilo que usaram. Quem deu assistência? Devido a que o infinito, Deus, teve que recorrer a uma linguagem que todos pudessem entender. Então Deus criou um monte de burro, né? De ignorante, e depois ele teve que ensinar escrevendo do jeito que eles conseguiam entender. Percebem a contradição? Acreditando nessa história, vemos que ele falhou claramente, pois até hoje poucos são os que entendem essa linguagem. E quando entendem, que é uma minoria, sai fora, entende que ele é só cascata. Essa é a razão para tantas ilustrações e simbolismos tomadas do mundo que nos rodeia para iluminar e reforçar as verdades divinas. Aquilo que eu falo, eles pegaram as histórias lá atrás, daquela época, e encaixaram na Bíblia, para que ela se tornasse verdade. Pergunto, e desde quando os exemplos materiais correspondem ao que dizem ser a palavra de Deus? Por exemplo, Deus é imortal, invisível e o único sábio. Parece estar fora do âmbito de nossa compreensão e nosso entendimento. Aliás, está, né? Vossas mentes débeis e deficientes não conseguem penetrar a sublimidade. Porém, dizem que quando se utilizam dos símbolos para dizermos sobre ele em si mesmo, então nosso coração fica embevecido e nossa mente recebe iluminação. Tudo errado. O texto que descrevi foi copiado de um texto em castelhano, em cujo mesmo podemos perceber que as mesmas ideias, pressupostamente ditas como sendo a palavra do Criador, eles dizem como Deus, em todo lugar que está presente o Evangelho, há a falta de entendimento e a mentira se faz presente, pois a linguagem viva não é entendida. Pois se fosse, as atitudes, tanto dos clérigos como dos seguidores crentes, seriam outras. Outra palavra, sinagoga, casa de Satã, ou o templo de oração judaico, cabeça, Gólgota, ou caveira, mente humana. Cingir o lombo, cingir o lobo é bom, né? Cingir o lombo, dedicar-se ao espiritual, preparar-se espiritualmente, entender a letra viva e ter atitudes correspondentes. Síria, reino do mal, a maldade humana. Percebam que tem uma correlação com a maldade, desculpem, né? Vinda lá do Oriente, né? Não só da Síria, né? Sinuelo, porção de gado, acostumado a ser conduzido, que se junta aos bois e cavalos bravos, com a finalidade de a estes servir de guia. Humanos sem conhecimento e sem entendimento. Sirvamos às mesas.
servir o alimento espiritual. Os apóstolos não nos servem, mas escolhem no meio de nós os 7 para nos servirem. Chakras em desbloqueio. Ok? Eu estou servindo a mesa. Ok? É isso. Soar das trombetas. Tocar o shofar, que é o chifre, o costume hebraico. Convocação para a guerra. Corpo de inteligência, abrindo o céu para uma inteligência maior que a próxima vindoura. Abrindo-nos para o entendimento ou para a luz crística. Vibração de inteligência superior celestial, que eleva os eleitos para entrarem em corpo de luz transfigurados. Eleitos, não é que eles são convocados, mas é quando você acorda, você é um eleito. Soberba, poder satânico, parte do ego. Sobre a almofada, sobre o coração, Cristo, consciência desperta. Aqui eles disseram sobre a almofada, mas na verdade a luz crística está atrás da almofada, que é atrás do coração. O coração é um símbolo usado para falar sobre o Cristo, mas ele não é. Porque o coração funciona pelo cérebro. Ele não sente nada. Aliás, dizem que quando o coração sente dor, é o último minuto de sua vida. Até onde é verdade, não sei. Não lembro de ter sentido nas outras encarnações. Vamos lá. Sobre o carvalho, estar com o Cristo, na manifestação do Cristo. Por isso, o carvalho é um símbolo de luz, é o madeiro, somos nós, na cruz, ok? Despertos. Sofrer de tísica, doente espiritual, ignorante. Sol e lua com luz, é o espírito e a alma cristificados, o crístico. Sol e lua sem luz, é o espírito e a alma satanizados, trevosos, encarnados. Sol, calor do Espírito Santo, nos iluminando, provações e privações. Representa o poder do espírito masculino, terrestre, manifesto. Diz aqui Pai, o Criador, mas não existe Pai. É o nosso irmão maior, vamos dizer assim. Vida manifesta. Num dado momento, ele terá seu suprimento de energia combustível. Aqui ele está falando sobre o Sol. Esgotado, pois ele não consegue depender indefinidamente da técnica para equilibrar a força da gravidade. Uma estrela em qualquer galáxia pode morrer através de 3 processos. O primeiro é o colapso ou contração gravitacional, quando o hidrogênio torna-se escasso e não mais reage dentro da estrela. Portanto, se esvanece a fonte de energia. O segundo, a estrela, após reações provocadas pela pressão gravitacional, produz o hélio, o gás, que reage com o carbono, permitindo à estrela voltar ao tamanho normal anterior, entrando na fase de estrela nova. E o terceiro é a estrela anã, estado final de sua evolução, onde todo o material e processo de combustão química se esgotou. Por isso que o humano segue o Sol como Deus. Porque se Deus, no momento, ele acaba. Ele deixa de existir. E o Criador não. O Criador existe sempre. Indefinidamente, infinitamente. Dentro de nossa mente acontece o mesmo processo. Macro e microcosmo. Energia de fase maior em uma escala menor, fazendo parte de um todo, sol e escudo. Salmo 84, 11. Na terra,
não podemos viver sem a luz, o calor e a energia solar. Na Terra, o planeta Terra depende totalmente dessa energia, da mesma maneira que nós, assim como não podemos viver sem os benefícios do Sol. Tampouco podemos subsistir sem ele. Repito, aqui encarnados na Terra, de onde os antigos sempre o utilizaram como sendo Deus. No entanto, a representação não tem correspondência com o Criador, como já dito, mas com o Deus extraterrestre, ao qual até hoje seguem em adoração. Outra, soprador, aquele que aprende e interpreta errado o testamento, querendo dinheiro, que é o dízimo. Isto é verdade, não há dúvida, é verdadeiro e confiável. Extraídos do texto gnóstico Trimorphic Protenoia, que também fala da Bíblia, encontrado em Nag Hammadi, o mesmo que sofista, já expliquei para vocês. Soprou-lhe as narinas, pneuma, colocou o espírito e a alma encarnando o sopro de Brahma. Sou pó e cinza, estar encarnado, voltado para o espiritual, ok? Mas, enquanto encarnado, é pó e cinza, por isso que tem que se voltar ao espiritual. Subir a montanha ou subir ao alto, já expliquei para vocês em montanha, né? Colocar-se em comunhão para falar com o Criador, orando ou meditando. Subir a montanha, dirigir-se ao Criador. Subir a terra, sair do corpo e ir para o espírito, libertar-se da matéria e sublimar a outra dimensão. Subir ao monte, ir para o outro lado, o mesmo que subir a terra. Subir do Egito, sair do fogo do deserto, líquido do centro da terra, magma, fogo devorador, sair do corpo físico. Subir no monte, colocar-se em oração. Subiu Deus diante dele. Deus crístico saiu da nossa presença quando estamos em contato ou visão, ou seja, desface a visão, ok? Su, alma cristificada. Suor, busca do conhecimento e da sabedoria. Por isso diz o texto bíblico, ganhe o pão de cada dia com o suor de seu rosto. Isso é dedicar-se ao espiritual em busca da iluminação. É um trabalho árduo. Surgir dentre as nuvens, surgir do espírito, sair do domínio mental e da confusão causada por ela, libertar-se da inconsciência. Suzan, céu, a fortaleza, alma liberta. Ok? Bem, meus queridos, chegamos ao final de mais essa aula, fraternalmente agradecendo a presença de vocês e desejando a todos a paz, a luz e a libertação das trevas. Eu determino que assim seja, hoje e sempre. Até breve.